terceiro princípio que estamos, ou terceiro fundamento que estamos querendo analisar um pouco, é aquele que vai tratar da pluralidade das existências. Esse é um fundamento, é um princípio espírita muito interessante, porque ele vem numa sequência de raciocínios, uma vez que nós falamos de Deus como o Criador não criado do universo, onipresente, onipotente, onisciente, está em toda parte, sabe de tudo, pode tudo. Falamos que dentro dessas atribuições da divindade está a atribuição de Criador, e como Criador, os seres humanos, os seres espirituais, são suas criaturas. Então, a existência e imortalidade da alma está afeta a essa característica de Deus como Criador. E nós aprendemos na doutrina espírita que essa alma, criada por Deus, imortal, ela tem que seguir uma estrada. A estrada da evolução. Jesus Cristo diz-nos que deveremos ser perfeitos, quão perfeito é o Pai Celestial. Ele diz que ninguém chegará ao Pai Celestial se não for através dele. Então nos deixa uma dica, uma informação, de que para alcançarmos essa plenitude, precisamos vivenciar a carta que ele nos deixou, seus ensinamentos. Ninguém chegará a esse Pai se não for por ele, se não for pelos ensinos de Cristo. Então, quando nós olhamos a realidade planetária em que vivemos, nos apercebemos de que a Terra é um mundo ainda de provas e de expiações, conforme nos dizem os Espíritos. Isso é uma informação revelada. Não existe nenhuma pesquisa científica dizendo que a Terra é um mundo de provas e expiações. Isso é uma revelação doutrinária, religiosa. E óbvio que, se a Terra é um mundo de provas e de expiações, não há lugar para a perfeição aqui. No sentido de seres perfeitos, a Terra não comporta. O mais perfeito que passou aqui foi Jesus Cristo, o Espírito mais perfeito que Deus deu ao mundo. Como modelo e guia diz o Livro dos Espíritos. Logo, nós todos estamos nessa busca da perfeição, nessa marcha ao encontro de sermos como Deus o é, no sentido de marcharmos ao encontro dessa perfeição divina. Não significa que nós vamos nos igualar a Deus, significa que nós vamos refletir essa perfeição de Deus ao longo de nossa evolução. Como os planetas que giram em torno do Sol, absorvendo e refletindo a claridade solar. Então, quando nós pensamos na pluralidade das existências, nós nos damos conta de que esse não é um ensino unicamente da doutrina espírita. Este é o ensino do Evangelho de Jesus. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, acharemos nos versículos 1 a 3, Jesus Cristo dizendo assim: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu me vou para vos preparar o lugar. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Ora, Jesus Cristo é que abre para nós esse leque para nos mostrar que na casa do Pai há muitas moradas. Moradas é para alguém morar. Moradas de seres espirituais. No entanto, é do imaginário da humanidade terrestre a ideia de que nos corpos siderais há outras criaturas.
Conta-se que os chineses antigos, olhando as estrelas, os planetas que eles julgavam fossem estrelas também, costumavam atirar flechas incendiárias na direção desses corpos luminosos do céu, supondo que os iriam alcançar com suas flechas incendiárias. Colocava uma tocha na ponta da flecha e arremessava na direção dos corpos luminosos que brilhavam à noite. Então, essa ideia de que há seres para além da terra não é uma ideia nova, é uma ideia antiga, antiquíssima. E com Jesus Cristo há uma confirmação disso. Na casa do meu pai há muitas moradas. Allan Kardec faz uma pergunta desse nível no Livro dos Espíritos. Pergunta 55. São habitados todos os mundos que giram no espaço? Olha a pergunta de Kardec. São habitados todos? E os Espíritos dizem sim. E estabelecem que o homem da Terra, nós, estamos longe de ser os únicos dotados de possibilidades intelectuais, de virtude, de conhecimento, como nós supomos, dizem eles. Então, quando Jesus Cristo diz que na casa do Pai há muitas moradas, nós ainda podemos ficar imaginando que umas são, outras não são. Mas quando Kardec pergunta se são habitados todos os mundos, os Espíritos respondem que sim. Outra coisa será nós perguntarmos se todos os mundos habitados o são com o mesmo tipo de vida da Terra. Aí já é outra coisa. Que vida, habitar, não significa que seja uma vida como a nossa, nem habitar um mundo nas condições em que nós habitamos o nosso. Basta que nós olhemos ao nosso derredor, aqui na Terra, e nos demos conta de seres que vivem na Terra completamente em outro campo diferente do nosso. Campo de existência, de possibilidades. Nós olhamos os peixes dentro d'água. Qual de nós é capaz de respirar, a não ser pelos pulmões, respirar através de brânquias, de guelras, como os peixes? Viver nas profundidades dos oceanos, dos mares, nas escuridões do fim do mar, e por isso desenvolver claridade na pele, fosforescência nas antenas, nos olhos. Tudo isso é fruto dessa experiência no fundo dos mares, em que o organismo foi reagindo à escuridão, desenvolvendo possibilidades, o princípio espiritual agindo, né, e desenvolvendo coisas para se adaptar àquela realidade do fundo do mar. Mas, se a gente não conhecesse os peixes, seria possível imaginar um ser vivo que não respirasse como nós? Seria muito complicado admitir isto. Depois dos estudos de Louis Pasteur, na França, do século XIX, nós descobrimos os micróbios, com o surgimento da microbiologia. E dentre os micróbios há aqueles que vivem nos ambientes onde não existe oxigênio, os anaeróbios. Por isso as feridas vão aumentando de tamanho, porque na medida em que o oxigênio vai deixando de existir, o tecido vai se putrefazendo. Não é à toa que a farmacologia criou uma aguinha chamada água oxigenada para a gente limpar as feridas. Oxigenar aquele lugar da ferida para dificultar a proliferação dos micróbios. Então, antes de nós conhecermos esses anaeróbios, como é que a gente ia supor um ser vivo que não precisasse de oxigênio para viver? Se a gente não aguenta viver sem oxigênio. Vejamos que já estamos diante de dois estilos de vida completamente diferentes. Um que respira oxigênio diferente de nós, e outro que não precisa de oxigênio para viver e são seres vivos.
Olha o conceito de vida, como é que se altera aqui na nossa terra. Se nós não conhecêssemos os pássaros, como é que a gente ia supor um ser vivo que não andasse sobre o chão como nós, se arrastando, presos ao magnetismo do chão, e que pudesse voar às alturas incomensuráveis, onde o oxigênio está rarefeito? A nossa pressão sanguínea não aguentaria. Nós só voamos a grandes distâncias, a altas distâncias, dentro de um avião devidamente pressurizado. Mas nós, em pelo, não conseguimos nem voar, e muito menos nessas alturas descomunais, como as águias, como os gaviões, como outros pássaros, como outras aves. Mobilizar, movimentar os músculos a ponto de planar, de fazer curvas no ar, de pousar, de descer. Nós não temos essa habilidade com o nosso corpinho, né? Se eu subir nessa mesa e me atirar no chão, né? Haja ortopedista para juntar os pedaços do preto, né? Por mais que eu bata a asa, não tem jeito. Então há limitações em nós que não são limitações em muitos seres vivos do nosso planeta. Entramos na selva e vemos umas bolas luminosas, os olhos de alguns felinos que acumula luminosidade para enxergar durante a noite. Descobrimos nas corujas que elas não enxergam com a luz branca como nós, elas enxergam com infravermelho. Então, quanto mais infravermelho, melhor as corujas enxergam. Daí a gente não vê coruja durante o dia, porque elas não enxergam com a luz branca do sol, mas nas noites quentes, onde há uma emissão de infravermelho da irradiação dos materiais, aí a gente vê coruja, né, voando daqui para lá, pousando nas árvores que elas enxergam com infravermelho. Onde nós não estamos enxergando, elas estão enxergando maravilhosamente bem. Vejamos que é uma peculiaridade do olho das corujas, que o nosso não tem. Então aqui no nosso mundo nós já encontramos peculiaridades, capacidades que nós não temos e que outros seres têm. Nós ouvimos numa faixa pequena de decibéis, o cão ouve melhor que a gente. O cãozinho está deitado à porta, daqui a pouco ele levanta a orelha, a gente está ouvindo nada, ele já está. Aí daqui a pouco começamos a ouvir os passos de alguém que está chegando, ele já escutou, ó. Tem uma audição mais sutil, mais fina, mais penetrante. Então nós começamos a ver que aqui no nosso planeta já existem diversos estilos de vida, formas de vida, maneiras de existir completamente diferentes das nossas. Agora multipliquemos isto pelos planetas que giram em torno desses 100 bilhões de sóis da nossa galáxia. Aí não dá para a gente fazer ideia de como são os estilos de vida, as formas de vida nas várias moradas da casa do Pai. Estudando em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que há mundos ad hoc, há mundos onde a alma começa, há mundos primitivos, há mundos de passagem de espíritos, onde eles não habitam, eles só passam estações de repouso, de refazimento. Tudo nós encontramos lá no Livro dos Espíritos. Daí, quando lemos no Evangelho de Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai, e no Livro dos Espíritos, questão 55, que todos os globos que giram no espaço são habitados, nós podemos bem admitir que são habitados pelas mais variadas formas de vida. Nem todas, nem sempre iguais à nossa forma de ser e de viver. Com isso, nós percebemos
que é importante nos darmos conta disso. Dentro de uma lógica de raciocínio, a Terra não pode ser o único planeta dotado de vida inteligente. Seria concebermos um Deus tolo, porque nos coloca na Terra, que é um planetóide, é um planeta pequeno, em relação a outros, em torno de um Sol inferior, que o nosso Sol é de quinta grandeza, tinha que ser o nosso, de quinta. Na frente dele tem os de quarta, de terceira, de segunda, de primeira, as estrelas duplas. Há estrelas que cabem milhares de vezes o nosso Sol dentro delas. Milhares de vezes o nosso Sol dentro dela. E o nosso Sol é 300.000 vezes maior que a Terra. Então são coisas descomunais. Ora, admitir que a Terra, que é subdesenvolvida, num Sol subdesenvolvido, fosse a única dotada de vida inteligente no universo, é muita presunção. É muita petulância da ignorância. Mas hoje, essa afirmativa de Jesus, essa afirmativa do Espiritismo, já não são olhadas com tanta estranheza. Porque alguns cosmólogos ingleses, alguns físicos e astrônomos, astrofísicos, ingleses e americanos, começaram a fazer pesquisas nessa linha. E há bem uns 15 anos, foi publicado na Inglaterra um livro chamado O Universo Inteligente, assinado por um astrofísico cuja especialidade era exobiologia. Ele é um exobiólogo, e um exobiólogo é o astrofísico que estuda a vida ou as probabilidades de vida para além do nosso sistema, por isso é exo, para fora do nosso sistema. Dr. Fred Hoyle publicou o livro em que apresentava resultados de suas pesquisas nessa linha. E ele afirma que descobriu com sua equipe a existência de moléculas orgânicas para além do nosso sistema solar. A essas moléculas ele chama de cianotriacetileno, pelos componentes dessa molécula. E ele diz que a molécula é grande, semelhante a uma molécula de proteína, tipicamente orgânica, cianotriacetileno. Tem 3 acetilenos aí. Então, ele diz, se há essas moléculas orgânicas para além do sistema solar, por que não conceber-se vida orgânica para além do sistema solar? E com isso ele já coloca pulgas atrás das orelhas dos demais pensadores, que começaram a investir nisso aí. Então hoje há, por parte de astrônomos e de astrofísicos, várias obras publicadas nessa evocação à possibilidade de vida. Os Estados Unidos mandaram construir antenas gigantescas para tentar captar sinais de rádio emitido por outros mundos. Já não se torce o nariz quando se fala de pluralidade de mundos habitados, de habitante do outro mundo. E a gente vê pela ficção. O Spielberg já colocou aí os ETs extraterrestres, e esses extraterrestres, seres de outro planeta, vindo à Terra, visitando a Terra, mais inteligentes, mais capacitados, embora mais feinhos. Já aqueles
são mais inteligentes, são feinhos. Nós temos que ser superiores em alguma coisa. De modo que essa concepção de que há seres em outros planetas já não é um artigo da doutrina espírita. Mas é muito bonito nós percebermos isto. Porque no livro dos Espíritos, Allan Kardec tem ensejo de indagar, lá pela questão 798, se a doutrina espírita um dia seria crença geral, ou se continuaria a ser uma crença partilhada por pequenos grupos. E o Espírito de Verdade responde que a doutrina espírita seria uma crença geral. Por quê? Porque estavam chegados os tempos para isso. Há 145 anos isso foi dito. Estava chegado o tempo porque os princípios que regem a doutrina espírita, os fundamentos da doutrina espírita, se apoiam nas leis da natureza. E dizer que a doutrina espírita seria crença geral, não implica dizer que o povo do mundo inteiro vai passar a frequentar centro espírita, ou vai se tornar espírita. Nada a ver. Significa que esses conhecimentos que hoje são partilhados por nós espíritas, serão de conhecimento geral, porque eles fazem parte das leis da natureza. Hoje nós já podemos perceber, por exemplo, a questão da reencarnação que extrapolou as muralhas do movimento espírita. Quando nós ouvimos que médicos americanos liderados pelo Dr. Netherton descobriu que a alma, que o indivíduo viveu antes e criou uma forma de terapia chamada terapia das vidas passadas, em que ele vai descobrir o fulcro dos problemas que as pessoas apresentam, depois de fazer com elas uma série de testes, em vidas anteriores. Mas como é que eles chegaram a isso? Porque eles acreditavam na reencarnação? Não, eles chegaram a isso por acaso. Levavam sempre seus pacientes até a vida intrauterina e paravam aí, porque eles não acreditavam que pudesse haver antes disso alguma coisa. Até que um dia o Dr. Netherton decidiu ousar. Bom, se a gente traz até a vida intrauterina, deixa eu forçar um pouquinho mais. E levou sua paciente a um nível de aprofundamento, de busca interna, que ela começou a narrar uma outra existência. E nessa narrativa é que ele descobriu o problema que não tinha descoberto até então. Logo, ele passou a admitir que ela tivesse vivido antes. O que ele estava procurando estava na outra vida, e não nesta até a intrauterina. Ele espalhou isso pelo mundo. Criou a terapia das vidas passadas, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas é apoiada num dos fundamentos do espiritismo. É muito importante nós sabermos que há mundos habitados por seres inteligentes ou não, mas que há mundos habitados. Então, esse princípio, como o da reencarnação, foi trabalhado por Dr. Netherton, e ele viu lógica nisso. Depois saíram os livros do Dr. Brian Weiss, médico, diretor do Hospital Sinai da Flórida, que fazendo tratamento regressivo com sua paciente, ela também começou a ir para trás. Ele foi levando e ela foi, e ele chegou mais. No auge da imersão em outras vidas, ela teve um surto mediúnico.
e ele descobre a comunicabilidade dos espíritos, porque a sua paciente, e ele que era judeu não acreditava nessas coisas, a sua paciente começa a falar com ele e ele identifica o pai dele. E o pai dele explica para ele, através dessa moça, do que seu filho havia falecido. E a moça não sabia disso, nem que tivera filho, ou que o filho houvera falecido. O pai vem, se comunica através dela, explica para ele com termos médicos a morte do filhinho. Então ele não tem como negar. Diz ele que guardou durante 4 anos aqueles conhecimentos, porque ele tinha pavor de imaginar que ele ia perder o cargo, o emprego, os amigos. Mas aquilo foi roendo-lhe. Como é que eu posso guardar um negócio desse quando a humanidade precisa disso? E ele raciocinou, pensou, cogitou. Dê no que der. Vou publicar isto. De fato, perdeu os amigos, perdeu o emprego, perdeu o cargo de diretor. Mas hoje está muito mais rico, porque ele já escreveu um monte de livros em cima dessa vertente. Tem livro hoje, Dr. Brian Weiss, de tudo quanto é jeito. Já veio o Brasil, aqui no Brasil o povo todo comprou, aquela maravilha toda. Para ele não há dúvida quanto à comunicabilidade dos espíritos, nem quanto à reencarnação. Mas ele é espírita? Não, não é. Então nós começamos a ver que são princípios que estão nas leis da natureza. E todos nós sabemos que espírito, manifestação de espírito, não é patrimônio do espiritismo. Antes do espiritismo, que tem 145 anos, já havia comunicação, manifestação. Todos nós lemos a mitologia, a história da Grécia, de Roma. E o tempo de Jesus, que ele afastava as entidades que estavam perturbando as pessoas. Então os espíritos comunicavam no tempo de Jesus também. São princípios da natureza. O espiritismo não inventou nada, nem a ideia de Deus, nem da imortalidade da alma, nem da comunicabilidade, nem da pluralidade, nada disso. Apenas a doutrina espírita tem visões diferentes a respeito desses princípios, entendimento diferente desses princípios. Mas não inventou esses princípios. Não inventou esses fundamentos. Então é importantíssimo nós verificarmos essa questão com cuidado. Eu sei que houve uma troca, pode continuar. Eu já vi que você pulou do 2 para o 4, e é por causa disso que a gente dispensa os empregados. Ainda fui eu que fiz isso? Fui eu? Ainda me... TT. É assim que a gente faz. Não é um, a gente culpa o outro. Falamos já dessas buscas que a ciência oficial está fazendo em torno da descoberta ou do encontro de mensagens de outros mundos, de mundos habitados. Há hoje um consenso no meio astrofísico, no meio astronômico, de que não é risível a proposta de vida em outros campos do universo. Hoje há um consenso de que isso é possível. Ainda não há palavra que garanta isso existe, mas já há busca, já há um consenso, em termos de ciência. Hoje, com a busca dos entendimentos de plasma, que tem ganho ordem do dia nos estudos da física, e como as estrelas, os sóis, são corpos de plasma, são formatos de plasma, né? Esse quarto estado da matéria, então, obviamente, isso dá ensejo a que se discuta a quantidade de plasma que essas estrelas emitem, né? Através da sua energia luminosa, através de vários fenômenos solares, né? Sobre os planetas, alimentando os planetas, nutrindo os planetas. E nós aprendemos na doutrina espírita que toda a matéria que existe nos planetas vieram dos sóis
aos quais esses planetas estão vinculados. Como se os sóis inseminassem os planetas com produtos seus. Tudo que a gente tem na Terra existe no Sol, num estado de agregação correspondente às temperaturas, às pressões, etc. Então esses estudos nos dão a nós, os espíritas, um material muito rico de analisar essa presença de Deus, porque nós aprendemos com Emmanuel, com André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, que os espíritos angélicos são os que sustentam os planetas. E os espíritos angélicos se reúnem no Sol, nos sóis dos diversos sistemas. Então a gente imagina uma câmara, não é? De seres responsáveis por aquela cidade cósmica, por aquele estado sideral, decidindo coisas e mandando essas coisas para cada uma dessas cidades, cada um desses estados cósmicos. Então os espíritos angélicos, trabalhando com seu psiquismo, na intimidade desses corpos de plasma, e emitindo para os planetas aquilo que os planetas têm necessidade. Isso para nós é de uma beleza muito grande. E para nós que lidamos na doutrina espírita e na academia, a gente vê tanta beleza nisso. E os colegas dizem: por que você está tão feliz? Eu digo: porque eu estou feliz. Porque o Espiritismo está dando apoio para eu entender isso aqui melhor. E é verdade. Nós ficamos muito mais afeitos a estudar física, química, essa coiseira toda, porque a lei de Deus se manifesta lindamente através das leis da física, da química e de outras tantas que há por aí. De modo que há a visão do imaginário popular com relação à pluralidade dos mundos habitados. Eu me lembro que quando eu era menino, minha avó dizia, olhava as manchas da lua, dizia assim: aquilo lá é São Jorge, meu filho, com cavalo e tudo. Eu ficava pensando: como é que São Jorge chegou lá? Com cavalo, deve ser um cavalo voador, um Pégaso, né? Até que a gente vai crescendo, estudando e entende que o imaginário popular fantasia. Não é São Jorge com cavalo e tudo. São as manchas lunares, são as crateras lunares, motivadas pelo bombardeio de meteoros que recebe. Aí a coisa vai tomando outro sentido. O imaginário popular cria muita coisa. Quando os americanos chegaram a Selene em 1969, muita gente disse: isso é coisa de Hollywood. São Jorge não ia deixar. Deus não iria deixar. Como até hoje, com relação aos clones, tem os bobinhos: Deus não vai deixar, não vai deixar, já deixou. Nós temos muita resistência ao progresso. Nós temos muita resistência ao avanço. Nós somos espíritos tradicionalistas, para trás. Seria bom que tudo ficasse como sempre eu acreditei que fosse, para eu não ter que pensar. Senão vou ter que mudar tudo. E já diz o velho Piaget, é graças a esse desbalanceamento que se dá a aprendizagem. Esse desequilíbrio, essa desequilibração, essa equilibração. A gente se acha assim: já sei tudo, daqui a pouco eu descubro que está me faltando chão, eu preciso saber mais coisa para eu ficar equilibrado de novo. E quando eu me equilibro, eu descubro que eu preciso de mais coisas, e assim se faz o progresso. Por isso é que a ciência nunca se conforma com o que descobriu, está sempre atrás de coisas novas, por causa da equilibração e da desequilibração que Piaget tratou com tanta mestria. Nós espíritas temos o dever de ser científico no sentido de querer evoluir, de querer buscar, querer saber mais numa doutrina que tem tanto mais para nos dar. É horrível a gente encontrar gente espírita, médium espírita, que parou no tempo. Eles gostam de fungar, deve ter algum entupimento de nariz, eles adoram fungar.
Eu não sei por que eles gostam de fungar. E eles pararam aí, eles não sabem que a comunicação mediúnica não é do nariz, é da mente. Porque não estudam. Médium que estuda não faz isto. Não se condiciona a isto. Daí, quando nós vemos do imaginário popular a gente pensar em Jesus falando das muitas moradas, o Espiritismo dizendo que todos os mundos são habitados, até chegar às buscas dos cientistas para encontrar respaldo para essa crença velha de guerra no mundo. Agora vamos dar se bem que não há nenhum problema da gente colocar o próximo fundamento como quarto, como terceiro. Apenas a gente dá uma estrutura começando de Deus. Não significa que esse tenha que ser o terceiro. Eu pus como terceiro porque me agradou colocar como terceiro. É a pluralidade das existências. Ora, se nós temos que chegar à perfeição, nos aproximando de Deus, num mundo que não é perfeito, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que voltar. Como é que um aluno pode concluir o curso numa escola que não tem o curso todo num dia só? Ele tem que voltar amanhã, depois da manhã. Então, para eu concluir o fundamental, eu passo 4 anos indo e vindo à escola, indo e vindo à escola, indo e vindo, indo e vindo. Depois, para eu fechar o nível médio, mais 3 anos que eu vou e que venho, que eu vou, diariamente. Como é que para a gente evoluir espiritualmente, essa evolução para nos acercarmos de Deus, eu ia resolver isso em 50 anos de vida? Em 100 anos de vida? Agora desencarnou na Inglaterra a rainha mãe, com 101 anos de idade e quebrados. Ela sempre foi nobre, sempre esteve ali envolvida naquela situação da nobreza. O que essa mulher aprendeu em termos de mundo? Viveu 101 anos. O que ela sabe de química, de física, de matemática, de arte, né? De culinária, de lavanderia? Ao que nós sabemos, niente. Viveu 101 anos. Está salva ou está perdida? Nem salva nem perdida. Porque a evolução não se mede pelo número de anos que a gente ficou na Terra. A evolução se mede pelo aprendizado que a gente fez durante o tempo que ficou na Terra. Pode ser que um jovem desencarne com 30 anos com uma bagagem acumulada muito maior do que ela que viveu 101, ou de alguém que viva 101. E que não tenha passado pelos mesmos caminhos, vivido as mesmas coisas, feito as mesmas coisas. E pode ser que alguém desencarne com 101 anos, que seja um sábio, que tenha um conhecimento, mas não terá o suficiente para não precisar voltar. Porque um sábio não tem conhecimento global, profundo de todas as coisas. Porque não dá, o cérebro nosso não comporta. Então nós precisamos renascer. Foi isso que levou Jesus Cristo a dizer ao Rabi Nicodemos que quem não nascer de novo não encontra felicidade, não vê o reino dos céus, não chegará ao reino dos céus. Como o reino dos céus não é um lugar, é um estado d'alma, quem não nascer de novo não avança, não progride, não se desenvolve, em outras palavras. Allan Kardec pergunta sobre o espírito que não conseguiu alcançar a perfeição numa única existência. Como pode concluir isto? Sofrendo a prova de uma nova existência, diz o Espírito de Verdade. E Kardec pergunta, essa nova existência será em novo corpo? E ele responde, exatamente. É uma pergunta dividida em 3 itens. Então nós começamos a verificar que o nascer de novo é uma lei da natureza. Foi Jesus Cristo que diz que quem não nascer de novo não verá o reino dos céus.
E ele tinha dito que o reino dos céus não tem aparência exterior, está dentro de nós. Quem não nascer de novo, quer dizer, não se desenvolve por dentro. Não avança, não cresce. Então nós começamos a nos dar conta que o entendimento da reencarnação é algo fundamental e tão difícil para as pessoas entenderem. Eu não imagino o que é que as religiões fizeram com a nossa cabeça ao longo dos séculos. Eu verifico como é que o ser humano consegue distinguir, separar em compartimentos, compartimentalizar, departamentalizar o seu discernimento. O indivíduo é um excelente professor, um excelente médico, um excelente advogado, um excelente economista, um excelente tudo na sua profissão. Ele é o máximo, ele é o melhor, ele entende de tudo, ele tem lucidez, ele dá curso, ele faz palestra. Mas quando ele entra no campo da crença religiosa, ele vira pigmeu de novo, ele vira criança, ele aceita tudo, ele ajoelha, ele bate cabeça, ele não raciocina mais, ele age no impulso do emocional. Eu digo, eu não acredito. Então ele se compartimentaliza. Há um departamento profissional em que ele é o AIS. E há o compartimento da crença em que ele é o O da Odete. Apertadinho, pequenininho. Não pensa, não raciocina, não avalia, não ajuiza. Ele crê só. E a doutrina espírita não admite isso para nós. Nós não podemos crer só. Nós temos que saber. Por isso a doutrina nos propõe perguntar as coisas ao livro, ao texto, aos espíritos. Mas por quê? E como é que se pode entender isto? E se fosse assim? E se fosse assado? Eu tenho um amigo muito querido, que ele nunca se conformou, nós somos amigos desde meninos, e ele nunca se conformou de eu ter saído da igreja aos 16 anos, para ir para o espiritismo. Ele diz que eu já perdi a vida, que eu já sou condenado ao fogo do inferno. Ele é meu amigo. Eu digo, imagina se você fosse meu inimigo. Não, Raul, olha, eu gosto muito de você, mas tenho uma pena de você. Eu digo, não faça isso, não, eu choro. Por que você tem pena de mim? Porque você está condenado. Você deixou a igreja pelo espiritismo. E a coisa vai nessa linha. Aí um dia, ele devia estar bem inspirado pelo meu obsessor. E ele chegou na minha casa e começou a puxar aquele assunto que eu não gosto, que eu já sei como é que ele pensa. E ele começou, mas Raul, mas como é que pode? E tal coisa. Raul, você me prove que espírito existe. Aí o obsessor saiu dele e veio para mim. Aí eu disse assim, me prove que na hóstia consagrada está o corpo de Deus com sangue e tudo. Me prove. Ele empalideceu. Eu digo, por que é que nós os espíritas é que temos que dar prova e vocês não dão prova de nada do que dizem? Me prove que Deus são 3 pessoas, não só. Parece um napolitano. Me prove isto. Me prove. Por que que nós, os espíritos, temos que provar tudo e vocês dizem tudo e não provam nada? Me prove que quem dá o salário do mês para o pastor recebe o dobro de Deus. Me prove. Que eu ia dar tudo. Por que que nós, os espíritas, temos seus patetas? Tudo que a gente fala, vocês querem prova. E aí tive que trabalhar com ele na linha da filosofia. Eu digo, a filosofia diz, meu amigo, que há certezas que são subjetivas. Nós não temos como prová-las. E você já deve ter lido isso em Santo Agostinho, porque nós lemos juntos esse livro. Quando Santo Agostinho diz em Confissões, se ninguém me pergunta o que é Deus, eu sei. Mas se alguém me pergunta, eu já não sei. Porque não é uma coisa para eu dizer, é uma coisa para eu sentir. Quem é que consegue definir Deus com palavras? Tem como. Definamos o amor com palavras. É uma certeza subjetiva. E dos dois lados, é uma certeza subjetiva por parte de quem ama e por parte de quem é amado.
Porque nós sentimos uma coisa que nos remete ao outro e que a gente diz é amor. Quem garante? E o outro que é amado nem está aí para nós. Você me ama mesmo? Eu amo. Então se mate. Aí a gente se mata. Viu? Era doente, ele dizia que isso era amor, olha como é que se matou. Porque como é que o outro vai acreditar? É subjetivo. Aí a mocinha olha para o rapaz, você me ama? Diz, amo. Ele olha para ela, você me ama? Amo. Me dá uma prova de amor. Aí eles se dão. Mas na próxima esquina o outro diz, você me ama? Amo. Então me dá uma prova de amor. Então ele ama quem, ela ama quem. Porque amar não é isto. Amar é uma certeza subjetiva. Eu creio que o outro me ama. E eu creio que o amo, que a amo. Defina-me, me prove que você me ama. Como é que eu vou provar? Vou lhe provar que eu amo você com a minha fidelidade da vida inteira, com nossa parceria. Isso aí vai ter que ser no dia a dia. Eu não tenho como provar hoje. Como Deus. Eu não tenho como provar que eu creio em Deus só porque eu falei. Eu provo que eu creio em Deus quando a minha vida vai ajustada aos princípios que promanam das leis de Deus. É ao longo do tempo. Aí eu disse ao meu amigo, mas que coisa mais sem graça. Você quer que eu prove uma coisa que você não prova o contrário. Me prove que espírito não existe, é você que é o autor do processo, da queixa. Me prove que espírito não existe, você que tem que me provar que não existe. Não sou eu que tenho que lhe provar que existe, porque eu creio. Você é que não crê. Agora, curioso, falei-lhe, quando a gente não crê numa coisa, é porque essa coisa existe. Como é que eu digo que eu não creio numa coisa que não existe? Eu devo ser doente mental. Eu digo assim, eu não creio que o Fluminense vai ser campeão este ano. Mas existe o Fluminense, eu não creio no desempenho dele. Quando eu digo eu não creio no Fluminense, eu estou dizendo que ele existe. Ah, eu não creio em alma. Eu estou dizendo que a alma existe. Eu não acredito nelas. Porque qualquer coisa existe desde que eu plasme na minha cabeça. Se alguém elaborou, essa coisa já existe. Porque nós somos co-criadores com Deus. Eu crio dentro de mim uma ideia, essa ideia passou a existir. Eu posso dizer com a minha reflexão, isso é uma ideia absurda, mas ela existe. Isso é uma ideia criminosa, mas ela existe. É muito complicado alguém dizer que por ela não crer no espiritismo, é porque o espiritismo não existe. Não tem como. Ora, se eu estou dando atenção a uma coisa, é porque essa coisa existe. Ainda que seja no plano da ideia. No plano da ideação, no plano da ideologia. De modo que muitas vezes nós, os espíritas, pagamos muito mico, porque a gente quer provar por vaidade às pessoas coisas que elas não querem saber de verdade. Se elas quisessem saber, não estariam pedindo nossas provas, estariam lendo os livros. Já contei aqui que em dada ocasião eu fazia uma palestra aqui em Curitiba, já tem muitos anos, quase 20 anos isto. E era num local público, e levantou-se um senhor e me disse ao cabo da palestra, professor, gostei muito da sua exposição, eu falava sobre reencarnação. Gostei muito da sua exposição. Ele parecia ser um executivo, era uma palestra no fim de tarde, muito respeitoso, mas eu gostaria que o senhor me provasse. Me deu vontade de rir, porque a ciência leva décadas para provar alguma coisa, e as pessoas são tão assim, irracionais, que elas pedem prova assim no ato, como se fosse uma coisa de circo. Faz malabarismo, aí eu faço malabarismo. Ah, que lindo. Não é assim. Me prove reencarnação. Eu perguntei para ele, estou acostumado com aluno, né? Aluno adora puxar tapete de professor.
E aí eu perguntei para ele assim: o que o senhor já leu sobre o assunto? Disse: nada. E porque naquela época eu tinha uma boa memória, eu fui para o quadro e escrevi 10 títulos de livros sobre reencarnação de autores não espíritas, livros não espíritas. Aí eu disse para ele assim, respeitosamente: o senhor faça o seguinte, o senhor compra esses livros, ou pega emprestado, leia 10, eu estou pondo só 10, hein? O senhor leia os 10, quando o senhor acabar de lê-los, me telefone e eu vou conversar com o senhor sobre o assunto. Porque é horrível a gente querer provar uma coisa para quem não tem nem noção do que está falando. Porque depois que eu gastasse todo o meu grego, meu latim, que eu esnobasse, que eu pintasse, ao final ele ia me dizer assim: ah, mas eu não acredito. Não dá vontade de matar ele? Fraternalmente, é claro. Então é tolice nossa, na condição de espíritas, de querer provar as coisas para os outros. E quando as pessoas nos pedem prova, elas não querem prova, elas querem nos desafiar. Quem quer prova, está lendo, está buscando. Eu tenho vários amigos que foram ler os livros espíritas, físicos, meus colegas de universidade. Raul, onde é que eu posso encontrar sobre isso que você está falando? Aí eu dando os livros. E eu dava um golpe no prego, outro na ferradura, que eu dava livro espírita e livro não espírita sobre o mesmo assunto, para eles lendo. Na minha casa espírita, eu tenho 5 físicos. Eles nunca pediram que eu provasse nada. Eles foram ler. Porra, mas faz lógica, hein? Quando nós éramos colegas, eles zombavam de mim. Éramos todos jovens. E os jovens têm direito à imbecilidade durante uns anos. Claro, a inexperiência, eles têm direito. Fala bobagem. Aí um me perguntava: você recebe preto velho? Eu digo: recebo. Você estribucha? Eu digo: estribucho. Não adiantava discutir. Ah, Jesus casou com Madalena? Eu digo: casou. Que quem é honesto um dia se dá conta e começa a perceber que está falando bobagem. O que aconteceu com eles? Eu chegava na faculdade sexta-feira de manhã de mala, porque depois da aula do meio-dia eu ia viajar. Para onde você vai, Raul? Com essa mala? Fazer palestra. Sobre o que? Espiritismo. Espiritismo? Eu digo: é. Aí começava essas perguntinhas. Você estribucha? Eu digo: estribucho. Aí eu chegava segunda-feira de manhã na faculdade, que eu viajava de ônibus, de mala. De onde você veio, Raul? Da palestra que eu fui sexta-feira. Mas passa o fim de semana? Eu digo: passa o fim de semana. E se os espíritas puderem sugar mais um pouquinho, a gente emenda. Que eles põem um canudinho na gente, né? E aí, ao longo de 4 anos de curso, eles me vendo nessa inana o tempo todo. Claro que tinha que ficar alguma coisa na cabeça deles. Raul não é tão louco assim. Isso deve ter alguma coisa séria para a vida dele estar ligada dessa maneira. Aí nos formamos, cada um se casou, formou família, começaram os embates com a esposa, com o esposo, com os filhos. Aí eles começaram a chegar, eles sabiam onde era a fonte. Deixa eu ver aquele negócio que o Raul andava falando. 5 hoje. Um deles está indo hoje para a Alemanha, porque é físico de plasma, dos mais valorosos do mundo. Trabalha em nossa casa simples, simples, simples. Ninguém dá nada por ele ao olhar assim. Aí um dia eu ia subindo a escada da nossa instituição, num domingo, e ele vinha descendo com os pratos de comida vazios das crianças para subir com outros, e suava aquele calor de Niterói. E eu o atalhei na escada e disse: e aí, doutor? É mais fácil estudar física ou dar comida pobre? Aí ele se encostou na parede: é mais fácil estudar física. Ah, que coisa. Mas está lá firme. Um dia ele me comoveu de eu chegar às lágrimas. A Universidade de Maryland, durante 3 anos consecutivos, mandou para ele todos os formulários para ele preencher, para que seu nome e seu trabalho fossem publicados num livro que a universidade publica anualmente chamado Who is Who? Quem é quem?
com os maiores físicos da atualidade. Das 3 vezes ele não preencheu. E eu disse, mas meu amigo, preenche, a sua vida é tão bonita. Porque ele é de uma família de 10 filhos pobres. E ele se torna um físico nomeado. Maravilhoso. O único filho que estudou. Eu digo, a sua vida vai ser exemplo para muitos jovens pobres, para muita gente. Negro. Né? E ele disse, não, Raul, agora que eu encontrei o Espiritismo, eu quero me fartar de Espiritismo. Eu não quero correr perigo. Agora que eu sinto felicidade dentro de mim, agora que eu sei por que eu estudei física, eu não quero sair. E agora, hoje, exatamente hoje, domingo, ele está embarcando para a Alemanha e Portugal, porque ele acaba de resolver uma equação notável no campo do plasma e que os colegas internacionais mandaram chamá-lo para uma mesa redonda, 15 dias em Portugal, 15 dias na Alemanha. Era um dos colegas que dizia assim, você funga? Diga, volta e meia, dá uma fungadinha que ninguém é de ferro. Você recebe? Eu digo, recebo, pago, acontece de tudo. Nunca me indispus, nunca briguei, nada. Saíamos juntos, eles tomavam as bebidas alcoólicas. E você, Raul? Meu guaranazinho, minha Coca-Cola. No começo eles zombavam de mim. É a sua religião? Digo, é. O povo tem maior pavor de dizer que é a religião. Olha, mas se a minha vida eu deixo regida pela minha doutrina, então é a minha doutrina que me faz a cabeça. Não, não é por causa da religião. Não, é por causa da minha religião, sim. Que me mostrou que eu não preciso disso. Então, no começo, eles me chiam, zombavam. No final, foram se acostumando comigo. Porque eu era um bom amigo, um bom colega, respeitava-os. Estudava com eles. Nossa cerveja, Guaraná pro Raul. Numa boa. Nunca desfiz do que eles faziam para que eu fosse chegando lá. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Eles é que não tinham. Então eu não ia brigar com eles. Teria ficado inimigo deles. E os meus colegas, que não estão frequentando a nossa casa, todos se interessam por espiritismo. Quando eu os encontro, Raul, e sobre aquilo assim, como é que o espiritismo me explica? Eu não sei o que. Eles não vão, mas querem saber. Eu digo, menos mal. Já tiramos adversários do espiritismo. Eles já pensam que o espiritismo tem resposta para aquilo. Já me sinto vitorioso. De modo que é muito importante esse entendimento da reencarnação. Porque sempre os seres humanos acreditaram nisto, com vários nomes. Com vários nomes. Na China se chamava de transmigração das almas. Depois esse nome foi para a Grécia. Mas a Grécia também chamou essa vinda do espírito de volta ao corpo de metensarcose. Meten quer dizer mudança. Sarcose vem de sark, que quer dizer carne. Também os gregos chamavam de metensomatose. Soma, corpo. Mudança de corpo. Metem, mudança. Também os gregos chamaram de metempsicose. Essa mudança de psiquismo. Só que na metempsicose, eles admitiam que o ser humano podia voltar em corpos irracionais, de plantas ou de bichos, desde que na última vida tivessem cometido erros graves. Eles voltavam, mas em corpos irracionais. O espiritismo diz que o espírito não retrograda, não anda para trás. Mas os gregos também chamavam de palingênese o renascimento. Palin, de novo, gênese, nascer. Só que cada um desses termos estava comprometido com ideias muito próprias. E tinham consequências também muito próprias. E Allan Kardec entendeu que nenhuma dessas ideias batia com a proposta do espiritismo. É nascer de novo, sim, mas não como os gregos acreditavam.
Então, dizia Kardec, para novas ideias, novos termos devem ser criados. E ele cria o termo reencarnação, para explicitar o que o Espiritismo pensa do nascer de novo. Reencarnação. Re, prefixo de repetência, como refazer, reconduzir, recriar, retomar. Em é do grego, prefixo grego, quer dizer dentro de. Endovenosa, endoscopia, endométrio. Também pode ser in, que é latino querendo dizer a mesma coisa, dentro de. Pode ser a palavra reencarnação ou reencarnação. Como injeção, intravenosa, introduzir, dentro de. Carne, que vem do latim caro. E ação, que quer dizer movimento. Movimento de entrar de novo na carne. Movimento de reencarnar. Reencarnação. Por favor, gente, não é reencarne não, hein? É reencarnação. Por favor, gente, não existe desencarne no Espiritismo. Existe desencarnação. A gente fala isso há 1000 anos, de todas as formas, e os espíritas continuam falando e escrevendo desencarne. Espírita bom, hein? Publicando livro, desencarne. E aí ensina o povo tudo a falar desencarne. Dá a impressão que os espíritas vão ser açougueiro, porque desencarne é descarne. É o trabalho do açougueiro tirar a carne do osso do animal. Na codificação, vocês não vão achar jamais desencarne na palavra de Kardec, nem dos espíritos. É movimento de sair da carne. Então é desencarnação o movimento. Não há desencarne. Quando os senhores falarem desencarne, voltem e corrijam. Deletem e falem corretamente. Porque é um vício. Desencarne, desencarne. E eu ouço tanto orador falando desencarne, eu digo, o Espiritismo também é cultura. Nós temos que aprender as coisas corretamente. Aí como é que eu vou condenar a pessoa que diz que eu sou média? Se eu falo desencarne. Não, não é média, é médium. Mas eu falo desencarne, então ela pode falar média. Não existe desencarne nem reencarne no Espiritismo. Existe reencarnação e desencarnação. Por favor. É bom melhorar o nível. Então, obviamente, a palavra reencarnação significa a ação de entrar de novo na carne, ou de reencarnar, reencarnação. Dizem os estudiosos da época que esta palavra, criada por Kardec, publicada em 1857 pela primeira vez em Paris, apareceu pela primeira vez no dicionário de Oxford, da Inglaterra, no ano seguinte. 1858, essa palavra reincarnation apareceu pela primeira vez no dicionário de Oxford. É sinal que ela não existia antes. Ela foi criada por Kardec. E quando a palavra chegou, eles dicionarizaram e apareceu em 1858 pela primeira vez no Oxford Dictionary. Então nós começamos a ver como Kardec usava da lógica, do bom senso, professor, para facilitar o entendimento das coisas. Palingênese grego era muito bonito o termo, mas era renascimento de animal, renascimento de uma planta. A gente poda uma árvore, aí ela brota de novo. Aquilo é uma palingênese para os gregos. Então não era propriamente o que o Espiritismo chama de nascer de novo. O nascer de novo para o Espiritismo é a ação de retornar à carne. É importante a gente pensar isto, porque hoje tem tanta gente com medo dessa palavra. E eu disse aos senhores, a gente que separa o seu lado intelectual profissional do lado religioso. Religiosamente elas são parvas, obtusas, fechadas. Embora no seu campo profissional sejam brilhantes. A doutrina espírita nos faz pensar bem sobre isto.
E aquilo que a gente é na doutrina espírita, a gente é em todas as áreas da vida. A doutrina nos faz mudar como indivíduos e não nos dá máscaras. Na minha profissão eu sou assim, na minha religião eu sou assado. Nós não somos médicos espíritas, por exemplo, professor espírita. Eu sou um espírita professor. Eu sou um espírita médico. Primeiro eu sou espírita, porque eu penso segundo o espiritismo, meu trabalho, minha vida, minhas coisas. A religião nossa é ou não é nossa filosofia de vida? Se ela é nossa filosofia de vida, eu sou engenheiro à luz do espiritismo. Eu sou médico à luz do espiritismo. Eu sou dona de casa à luz do espiritismo. Porque afinal de contas eu estou vivendo na minha casa, na minha profissão, na minha relação social, segundo a minha filosofia de vida. Então eu não tenho duas caras, eu sou o que soa. Isso é bonito para nós. Isso nos amadurece, é uma preocupação a menos que eu tenho que ter. Qual é a máscara que eu usei aqui? Será que eu vou falar alguma coisa politicamente correta? Não, tudo que eu falo está dentro daquilo que eu penso. Gostem as pessoas ou não gostem as pessoas. Porque a gente ouve tudo que todo mundo fala e filtra. Por que os outros não podem ouvir o que a gente fala e filtrar se quiser? Então o autorrespeito passa por aí. Eu sou assim, eu sou espírita. Não temos que estar mudando. Não, eu sou espiritualista. Quer dizer, eu sou cristão. Não, quer dizer, eu creio em Deus. Não, eu sou espírita. Ainda que aconteça como acontecia comigo e meus colegas. Você funga, você estrebucha. Uma amiga muito querida do estado do Rio é espírita desde garotinha, de criancinha, daquelas dedicadas. Até hoje. E por diversas razões nunca se casou. E um belo dia, ela estava aí com seus 30 e tantos anos já. E apareceu um apaixonado por ela. Morava no Rio de Janeiro, e ela num município próximo, o município de Magé. E ele ia para lá. E ela disse, olha, eu sou dirigente da mocidade, sou orientadora da mocidade, eu tenho reunião de diretoria do centro aos sábados, eu tenho campanha do quilo, e eu não vou poder lhe dar atenção. Não, mas eu te amo, eu te amo. E aí, então você vai. Aí ele chegou, foi à casa dela, a mãe dela atendeu-o, já sabia que ele ia chegar lá, mandou ele entrar, sentar. Que horas que ela chega? Ela não tem hora. E o tempo foi passando. E ele levantava, ia à janela, e a mãe servia pastelzinho, cafezinho, chocolatinho e tudo. E ele olhava o relógio. E ela correu em casa. O centro era próximo. Saudou, disse, você fica um pouquinho que eu tenho agora reunião de diretoria. Daqui 1 hora eu estou aí. Reunião de diretoria de centro que acaba em 1 hora. Primeiro os espíritos têm que brigar bastante, para depois tratar das coisas sérias, né? E ela foi. E não chegava. 9 horas da noite, ele estava desde as 4 lá. Ele estava namorando a mãe dela. 9 horas da noite chega ela. E ele está com um bico deste tamanho. Primeiro dia. E aí ela foi, vou tomar um banho para a gente dar uma saidinha. E ela tomou banho, se arrumou e foram passear na praça da cidade. E ele emburrado. E ela puxando o assunto, primeiro encontro com o apaixonado, né? Ela já com 30 e tantos anos. Será que nosso Senhor me mandou a âncora, meu Deus? Né? Será que eu me salvo é por aqui, com bico e tudo, mas dá certo. Mas aí o rapaz chegou para ela, num momento de inspiração, e disse assim, escuta aqui, eu quero que você decida hoje. Ou eu, ou treme-treme. Ela disse, meu amigo, para quem já ficou 35 anos com treme-treme sem conhecer você, você pode ir com Deus, que eu vou ficar com treme-treme. E está solteiro até hoje. Mas olha a forma como ele se referiu ao espiritismo, treme-treme. Eu achei tão engraçado. E ela disse, Raul, mas ele foi tão queima-roupa que eu tive que ser também. Eu digo, você pode ir, que com 35 anos eu estou com esse treme-treme e não vai ser agora que eu vou deixar tremer. E ele foi embora e perdeu uma excelente esposa, porque ela é uma excelente mulher. De modo que tudo isso a gente enfrenta na vida, minha gente.
Se a gente contar para os senhores o que a gente enfrenta por ser espírita, o que a gente ouve por ser espírita, mas por dentro dá uma felicidade tão grande. E eu me lembro sempre de Jesus Cristo quando disse: aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai Celestial. Aqueles que me afirmarem diante dos homens, eu afirmarei perante meu Pai Celestial. De modo que tudo isso é importante para a nossa vida. Ser espírita, conhecer os seus fundamentos. Podemos seguir um pouquinho mais? Segundo o Livro dos Espíritos, a reencarnação serve para nosso progresso. Para uns é missão, para outros expiação, mas tudo visando o progresso, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ora, para uns é missão, então são espíritos que já têm uma bagagem, que vêm realizar uma missão. Para outros, expiação, os espíritos já têm uma bagagem que tem que resgatar, tem que expiar. E essa expiação, ela se insere no campo das vicissitudes da vida corporal. O que a gente tem que resgatar não precisa vir numa situação anômala. A gente resgata no cotidiano, no nosso emprego, na nossa vida de casamento, na criação dos filhos, na saúde, nas nossas coisas comuns, nas vicissitudes do cotidiano é que se estabelecem as expiações, conforme ensina o Livro dos Espíritos. Então a reencarnação tem um objetivo. Allan Kardec chega a perguntar aos imortais: em que se baseia o dogma da reencarnação? Os espíritas torcem o nariz com esse dogma. Mas o espiritismo não tem dogma. Como não tem? Qual é a filosofia que não tem dogma? Qual é a ciência que não tem dogma? O que o espiritismo não tem é dogma teológico. Não tem nenhum artigo de fé que não possa ser discutido. É o dogma teológico. Mas o que é dogma na filosofia? São os princípios regentes de uma tese, de uma ciência, de uma filosofia. Todos os fundamentos de uma tese são seus dogmas. Nós estamos falando de fundamento da doutrina espírita, são os dogmas da doutrina. Dogma teológico? Não, porque a gente pode discutir reencarnação, discutir a existência de Deus, discutir pluralidade dos mundos. O dogma teológico não admite discussão. Por isso, quando a gente tem uma coisa que se nos impõe, nós dizemos que é dogmático, mas no sentido do dogma teológico, e não no sentido de dogma filosoficamente falando. Então, para a filosofia, dogmas são os princípios que regem uma ciência, uma filosofia ou uma religião, ou qualquer campo de ideias. Tá? Tem seus dogmas, seus fundamentos. Não misturar esses dogmas, fundamentos, leis, princípios, com dogma teológico, que é uma afirmativa pronta, acabada, que não se pode discutir, porque é pecado. Tá? Não misturar isso. Então, Kardec pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação, o princípio da reencarnação, a lei da reencarnação? E os espíritos não corrigem-no, respondem-lhe: baseia-se na justiça divina. É graças à reencarnação que nós entendemos a justiça divina, que faz com que a gente possa voltar para dar sequência às coisas que precisa dar, resgatar as coisas que precisa resgatar. E nesse momento, nós nos lembramos de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Jesus diz assim: aqueles que fizeram o bem renascerão para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal renascerão para a ressurreição da condenação. Olha a lei de causa e efeito. O bem que o sujeito plantou ressurge com ele, ressurreição da vida. O mal que o sujeito semeou ressurge com ele, ressurreição da condenação.
Então é bonito estudar espiritismo associando com as palavras de Jesus, porque aí nós entendemos por que é que os espíritos chamam o espiritismo de cristianismo redivivo. Cristianismo revivido. É o cristianismo do Cristo que volta sob nova ótica, sob nova visão. Avancemos? Já botou lá, menino? Coisa séria. Isso é que é aptidão e capacidade. Acabamos de falar da questão 171 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trabalha a ideia da justiça divina e segue em outras questões, trabalhando a ideia da reencarnação dentro do campo da justiça divina. Nós vemos indivíduos que fizeram tanto mal à sociedade de diversas formas, podendo voltar a esse mesmo seio social para devolverem trabalho, devolverem dedicação àquilo que ontem usurparam, fizeram mau uso, etc. Vemos o criminoso de ontem voltar nos braços da vítima de ontem, na condição de filho, sem ser reconhecido, e a vítima de ontem cobri-lo de beijos, dar-lhe seu seio, amamentá-lo, amá-lo, protegê-lo. Que perfeição a lei divina! Um criminoso das nossas prisões comuns cumpre sua pena, sai e a sociedade não o aceita, porque ele tem na ficha que um dia delinquiu. E a justiça divina é tão perfeita, que quando nós cumprimos a pena, ela limpa-nos e nos deixa receber o que a gente precisa receber para continuar a evoluir. Por isso é que a gente não se lembra do passado. Porque se a mãe soubesse que aquele bichinho que ela leva no seio foi o seu assassino de ontem, certamente na teteira, na chuquinha, ela ia pôr ácido sulfúrico. Agora, bandido, você está na minha mão, né? Ela ia tomar formicida só para envenenar o leite dele, né? Eu morro, mas você vai junto. Ninguém lembra. Nasce aquele serzinho incapaz, desamparado, chorando, e ela o agasalha, o ama, o beija. E mesmo assim, com todo esquecimento, aos casos tremendos de rejeição, ela sente alguma coisa forte que não permite que ela ame esse filho. Quantas mães matam os filhos, dão os filhos, se desfazem de, deixam na maternidade e fogem. Elas sentem alguma coisa que não sabe explicar. Só a reencarnação explica por que elas fazem isto. Então, é tão bom a gente ter uma doutrina que nos coloca luz na cabeça, para que as coisas tenham explicação, tenham sentido, tenham razão de ser. Avancemos. E finalmente, pode avançar. Nós temos a comunicabilidade dos espíritos. O quinto fundamento da doutrina espírita. Todos calcados na existência de Deus. Porque se nós temos que renascer várias vezes, mudar de mundos, nascer no corpo, sair do corpo, isso não pode impedir a nossa relação. Isso não pode impedir o nosso correio, o nosso intercurso. E a comunicabilidade dos espíritos nos permite manter esse correio afetivo, ou esse correio atormentado. A mediunidade, como nós chamaremos essa comunicabilidade, é como uma porta ou uma janela que se abre para nos dizer a todos nós que nós não somos daqui, nós estamos aqui, para nos mostrar a nossa origem, de onde nós viemos, desse mundo espiritual, dessa região espiritual, desses núcleos espirituais, para vivermos temporariamente aqui, ganharmos experiências aqui, trabalharmos a nossa perfeição aqui, ou o nosso aperfeiçoamento, e depois voltarmos para casa. A mediunidade então se abre e nos permite dar sentido à comunicação.
Os espíritos não se comunicam entre nós para fazer nossas vontades. Ah, eu quero isso, eu quero mudar de emprego, eu quero casar com fulano, eu quero separar Beltrano, eu quero aumento de salário. Não é para isso que os espíritos se comunicam. À luz do espiritismo, não. É para nos lembrar sempre a nossa realidade espiritual. Nós não somos daqui. Nós não somos isso aqui. Isso aqui não é a estação terminal para nós. Isso é uma estação de passagem. E nos lembramos de Jesus Cristo quando disse: meu reino não é deste mundo. Vós sois ovelhas do meu rebanho. Se nós somos ovelhas do rebanho do Cristo, cujo reino não é daqui, é porque daqui nós também não somos. Então estamos de passagem por essa escola, para que nos aprimoremos, nos aperfeiçoemos, a fim de seguir com o Mestre para a verdadeira morada. Eu me vou para vos preparar o lugar. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Aí o Espírito de Verdade diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. No cristianismo estão todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Não é o cristianismo institucional. É o cristianismo do Cristo. É o cristianismo mensagem do Cristo. Na palavra do Cristo estão todas as verdades. Fomos nós os humanos, ocupando as diversas posições de mando eclesiástico, que fomos adulterando as palavras do Cristo ao nosso bel prazer. Daí então, ser importante saber que os Espíritos vêm até nós para nos lembrar sempre da nossa realidade. Nós não somos isto aqui. Nós não somos daqui. Nosso final não será aqui. Nós estamos numa escola, en passant, com destino a formar com Cristo um só rebanho, sob a tutela de um só pastor. Então está tudo lá, associando-se com tudo daqui. Então estamos falando desse intercâmbio, para que ele serve, para que ele se presta, não é? No sentido de que o princípio que nós carregamos de poder pensar, emitir pensamentos, também nos dá a outorga de captar pensamentos. Nós temos na mente, associada ao aparato cerebral, o sistema radiotransmissor mais perfeito que existe no mundo. Ao mesmo tempo que a gente emite, a gente recebe. Qualquer rádio tem que concluir uma etapa para recomeçar a outra. A gente está falando, aí desliga câmbio, aí o outro fala, desliga câmbio, e a gente fala de cá. Nosso pensamento, nosso psiquismo, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo as ideias de alguém, captando as ideias de alguém, eu estou pensando nas ideias do que eu vou falar com ele. Ao mesmo tempo, ao telefone que eu estou ouvindo, eu estou falando. É um sistema perfeito. E nós somos médiuns por causa dessa capacidade também de emitir e captar pensamentos associados a uma capacidade neurológica de fazer registros psíquicos. Daí o intercâmbio que nós conhecemos como um fundamento da doutrina espírita. Todo mundo sabe que o espiritismo alberga no seu seio a comunicabilidade dos espíritos. Mas todos sabemos que não é um privilégio do espiritismo, não é um patrimônio do espiritismo, não é uma invenção do espiritismo. O espírito se comunica no mundo desde que o mundo existe. Por fim. Disso tudo, nós extraímos as lições de vida. Falamos desde o começo que Deus, o Criador não criado, é imanente, está em tudo e é transcendente. Tudo está nele. Jamais nós poderemos confundir isso com a doutrina panteísta. Porque o panteísmo não afirma que Deus está em tudo. Afirma que tudo é Deus.
O bicho é Deus, a planta é Deus, a pedra é Deus, e o ser humano também é Deus. Não é isto. A doutrina espírita nos ensina que Deus está em tudo. Os espíritos chegam a dizer no livro dos Espíritos que as obras de Deus têm a sua assinatura, sua presença. O que nós defendemos, essa presença de Deus em tudo, imanente e transcendente, faz parte de uma outra doutrina muito pouco conhecida, que se chama pantiteísmo. Não é panteísmo, é pantiteísmo, que significa que Deus está em tudo, enquanto no panteísmo tudo é Deus. O que seria um absurdo conceber que tudo é um pedaço de Deus e que depois tudo volta a Deus, misturando-se à massa total. Com isso nós extraímos essas lições de vida: viver de verdade, viver com verdade para conosco mesmos, fazer o melhor do nosso cotidiano. O Espiritismo não é uma cadeia em que eu tenho que fazer isto para ir para nosso lar, eu tenho que fazer isso para o obsessor não me pegar. Não, nós temos que fazer as coisas para ser feliz, porque é bom fazer o bem, é lei de Deus. E para que eu consiga fazer bem ao mundo, eu preciso aprender a fazer bem a mim, a cuidar de mim, a respeitar-me, a abençoar-me com as minhas atitudes boas. Vai haver momentos, vai haver dias que nós vamos despautar, vamos escorregar, vamos errar, vamos nos equivocar. Nada de se suicidar por isto, nada de enlouquecer por isso, nem entrar em paranoia. Temos tempo de corrigir os caminhos, de refazer a marcha, de reconstruir oportunidades. Deus de fato é amor, como disse João, o evangelista. E amou o mundo de tal modo que nos deu Jesus, para que uma vez integrados com Ele, nunca pereçamos no erro, no mal, no equívoco, na ignorância, mas tenhamos essa vida abundante, essa vida perene, essa vida eterna, que todos nós anelamos por ter. Com isso, meus amigos, é que nas evocações desse centenário da FEP, da Federação Espírita do Paraná, quisemos trabalhar esses fundamentos, porque muitas vezes nós passamos por cima, nós os ignoramos, nós os esquecemos, e passamos a querer achar novidades no Espiritismo. Muita gente querendo novidade, como quem lê toda semana caras, chiques e famosos, né? Novidades que não têm utilidade para nada. São esses princípios da doutrina, bem pensados, bem refletidos, amadurecidos em nós, que nos darão ensejo de ser feliz. Seja qual for a nossa luta, seja qual for o nosso conflito interno, todos os temos. Seja qual for a nossa busca interna, todos temos um anseio. Debruçarmos-nos sobre esses ensinamentos, ainda que tenhamos que chorar, ainda que sorriamos, o importante é ser feliz. Como ser feliz num mundo de dores, de guerras, de lágrimas? Nem sempre a felicidade é sorriso, nem sempre lágrima é dor. Ser feliz neste mundo é cumprir com o nosso papel, é fazer o que Deus espera de nós. Ainda que sob lágrimas, eu estou cumprindo o meu dever, eu estou fazendo o que eu devo. O Espírito Emmanuel, no seu livro Seara dos Médiuns, escreveu um dia através de Chico Xavier, que o verdadeiro cristão, quando amadurece, já não cogita de fazer o que ele quer, procura fazer o que ele deve. E voltamos ao começo de nossa fala. Eu posso fazer o que eu quero, mas me pergunto, eu devo fazer o que eu quero? Voltamos a Paulo de Tarso, tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. E é a partir dessas reflexões singelas que procuramos trabalhar hoje aqui com os senhores, com vocês todos, na vibração de homenagem, de apreço, de carinho à veneranda Federação Espírita do Paraná. É com esse pensamento que desejo abraçá-los a todos, desejando a todos muito progresso no bem, muita paz, muita alegria íntima, muita energia para crescer. E quando tudo parecer que são sombras, lembremo-nos do que nos dizem os Espíritos bons. São nuvens que passam. Quando elas toldam o nosso céu, temos a sensação de que o temporal será perene. Daqui a pouco as nuvens se vão, tangidas pelos ventos das circunstâncias. O céu se mostra azul de novo e vemos o sol brilhar. Nesta hora, digamos de dentro de nossa alma: muito obrigado, Jesus. Louvado sejas na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espírito reverente, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos que desde há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, porém, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem até nós retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar-nos a lida, a vida, nessa fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível espiritismo, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza e liberta, Senhor, a nossa alma ainda presa de tanto erro, nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda a verdade, hoje, amanhã, sempre, em todo lugar, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com essa inexcedível gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.